E aí galera, seja bem-vindo à cidade de Cabo Frio, que fica na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Quem mora na capital do Rio de Janeiro, eu costumo dizer que Cabo Frio é a cidade do oi, porque em grande temporada, feriadão, carnaval, é impossível você estar aqui em Cabo Frio e não encontrar uma pessoa conhecida. Eu sou Anderson Sapp e nesse vídeo vamos explorar juntos a cidade de Cabo Frio. Então galera, o nosso passeio vai começar aqui no mirante Boca da Barra, que é um mirante que não tem erro, fica na frente do forte. E para você que está visitando Cabo Frio, o forte é uma parada obrigatória, então em frente ao forte já fica esse mirante. E aqui é legal que você consegue ver parte da praia de Cabo Frio, como algumas outras paisagens também, olha só. Então aqui tem parte da praia do forte, que é essa praiazinha aqui, né? O forte está logo aqui, então é só você vir por aqui, ó, que tá o mirante. A praia do forte termina mais ou menos aqui, ó. Ali tá a praia das dunas e aqui é justamente a Boca da Barra, ó. Por isso que aqui se chama Mirante Boca da Barra. Então a história aqui do Forte de São Mateus é que é o seguinte: em 1615 os franceses foram expulsos lá da cidade do Rio de Janeiro, e aí, para não perder território, vieram para cá, para a região dos lagos, e queriam dominar Cabo Frio. E assim que eles chegaram aqui, o que eles fizeram? Construíram um forte para se proteger. Os portugueses vendo isso, falaram: pô, a gente vai perder mais um território. Aí mandou tropas para cá em 1616 para expulsar os franceses, expulsaram os franceses e aí destruíram o forte que os franceses tinham construído aqui para se proteger, e construíram esse Forte São Mateus aqui, que está aqui até hoje. E aí lá dentro tem um pequeno museu com fotografias e contando um pouquinho da história local. Então vale a pena você vir aqui, até porque também é um dos pontos principais turístico e histórico aqui da cidade, porque Cabo Frio também não é só praia. E ali, além de lá dentro, tem uns canhões aqui que são da época também, tanto esses quatro aqui, tem um lá na pontinha lá, quanto aqui também. E cara, a vista daqui é muito maneiro. Outro detalhe histórico também é que tinha muitos piratas por aqui, tanto franceses quanto holandeses, e aí o Forte São Mateus era justamente para proteger uma das maiores riquezas que o Brasil tinha na época, que era o pau-brasil. E aí a entrada para cá, para Cabo Frio, por mar aberto, era essa parte aqui, ó. Então os piratas, né, os holandeses, os franceses entravam por essa abertura aqui, ó, pela baía aqui, né, que dá acesso ao mar aberto, e por isso o forte ficava aqui nessa localização, justamente aqui para defender toda essa área aqui. Por isso, por causa desse Forte São Mateus, é que essa praia aqui é chamada Praia do Forte. E aqui estamos na Praia do Forte, que é a principal praia de Cabo Frio, e é a praia que tem a maior extensão de areia daqui da cidade. Para você ter uma ideia, ela começa lá no forte, onde a gente estava ontem, e vai até Arraial do Cabo. E para quem gosta de uma faixa de areia muito grande, muito ampla, essa aqui é a melhor e a principal praia também, porque a estrada está bem aqui na frente, né? E a água está aqui. Então tem bastante espaço para quem vem com família grande, com grupos de amigos. E essas barraquinhas que estão aqui, ela tem um valor de R$50, que é um valor padrão. E aí você alugando, ou você aluga ou vai por consumação. E aí está incluso 4 cadeiras, a mesa e guarda-sol. E na mesma extensão da Praia do Forte, você andando mais ou menos 50 minutos, logo no final você chega na Praia das Dunas, que é uma das praias assim com extensão de areia mais bonito que eu acho daqui de Cabo Frio, porque olha essa visão daqui de cima. O centro histórico daqui da cidade de Cabo Frio fica no bairro dos Passageiros, que lembra muito mesmo a cidade de Paraty. Mostrando aqui para vocês, aqui já está sendo considerado um polo gastronômico do bairro dos Passageiros. Todas essas casas aqui que vocês estão vendo em volta, elas são restaurantes, mas imagino que aqui fique bastante coisa, bastante movimentado. E uma das ruas mais maneiras que tem aqui
é a Travessa 1º de Maio. Ela que antigamente ligava as pessoas que chegavam aqui pelo cais, que está lá no fundo, com a parte central da cidade, que era aqui. E aqui nessa travessa tem um arco que é chamado Arco do Príncipe, ou Beco do Príncipe, que é esse arco que está bem aqui na frente, que liga uma construção a outra, que foi justamente aberta, né? Era toda fechada, mas foi justamente aberta para poder criar essa passagem. E diz a lenda que quem passar por debaixo desse arco, de mãos dadas com a pessoa amada, você nunca mais vai se separar. E aí, logo no final, hoje em dia funciona um solar, acredito que é um hotel que tem por aqui, né? E a gente chega aqui no cais de Cabo Frio, que é toda essa partezinha aqui, ó. Ali atrás fica a Ilha do Japonês. Esse centro histórico aqui de Cabo Frio me lembra muito a cidade de Paraty, até mesmo as ruas com pé de moleque que tem lá na cidade, as pinturas, as casas também. Então, se você curte cidades assim, vai aqui no link que está aqui no kart e veja a cidade de Paraty, que eu tenho certeza que você vai gostar. Aqui nas construções antigas dá para você perceber em algumas casas assim quem era rico e quem era o pobre aqui da região. Porque deixa eu mostrar uma curiosidade para vocês. Ó, repara que a casa aqui tem na verdade 3 telhados. Tá vendo? Aqui, aqui e aqui. Isso significa que essa pessoa era da classe alta, né? Então as casas que tinham 2 telhados eram classe média, a que tinha 1 telhado só era classe baixa, e a que tinha 3 era da classe alta. E aí no centro de Cabo Frio tem um museu de arte religiosas e tradicional, que é um museu de arte sacra. Tem algumas coisas lá dentro bem interessantes e não é muito grande, mas vale a pena você vir. Fica aqui no centro de Cabo Frio, não tem erro. Logo do lado do museu que a gente acabou de ir, ele tá aqui embaixo. Aí aqui do lado tem uma rampazinha que você sobe, demora mais ou menos uns 5 minutos andando. Isso se você vir parando, conversando, então é bem tranquilo. E assim que você chega aqui no mirante, você tem essa visão aqui de toda a paisagem de Cabo Frio, ó. Aqui do outro lado ainda tem aquele mirante ali, que dá pra você ver a outra parte da cidade, mas não tem como ir lá agora porque tá em manutenção, então estamos sem acesso. E desse lado de cá você vê a parte mais urbana da cidade. Um dos principais pontos aqui da cidade é a Rua dos Biquínis, que você pega a ponte principal, que é uma ponte turística que tem lá no centro de Friburgo, atravessou a ponte, é bom você vir a pé, que aí você curte mais aqui o ambiente, desceu a ponte, você já está logo aqui de cara aqui com a Rua do Biquíni, que nada mais é do que um shopping ao céu aberto. E assim, a maioria das lojas que tem aqui, obviamente, são biquínis. Ó, eu já adianto que para o público masculino, no meu gosto, na minha opinião, não tem muita coisa legal não. Mas para o público feminino, isso aqui bomba legal, porque tem muito looks muito maneiros aqui. E aí, além das lojas de biquíni, que é predominante aqui, tem algumas lanchonetes pequenas e algumas outras lojas que, assim, de variedades. Mas o que predomina mesmo aqui são a diversidade de biquínis e roupas de praia. E aqui, ó, vai até lá embaixo, ó, só de loja. Eu vou aproveitar que eu tô aqui, tô querendo uma sunga e ver se eu encontro uma sunga aqui com preço acessível. O preço aqui que eu já vi aqui varia de a infantil, tô falando de sunga, né? 39 é infantil, achei sunga masculina de R$95. Então tá aí nessa faixa de preço, como se fosse loja de shopping mesmo. Aqui bem pro centro um pouquinho afastado do cais, tem a igreja Nossa Senhora da Assunção, que é a igreja matriz. A gente vai lá dar uma olhadinha. A gente chega aqui na igreja matriz de Cabo Frio, que é a igreja Nossa Senhora da Assunção.
Ela é de 1663, se eu não me engano. Tudo isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora é tudo esculpido em madeira, que veio de Portugal. Ó. Essa aqui é a Nossa Senhora da Assunção. Deixa eu aproximar para vocês. Essa é a Nossa Senhora da Assunção. É uma igreja bem simples se você comparar com as matrizes das grandes cidades, né? Porque a capital daqui era o Rio de Janeiro, então lá ficava a igreja principal, assim, então era com mais luxo. Aqui é uma capela, parece uma capela simples, né? Então, bem aqui, depois do salão, tem uma capela. Não dá para mostrar muito porque tem gente rezando, mas tem a capela aqui atrás e tem aqui do outro lado tem a sacristia. Eu acho que é sacristia, eu não sou católico, então não sei o nome, mas eu acho que é sacristia onde o pessoal faz as confissões. E mais essa imagem aqui. Falei para vocês, a Praia do Forte é a principal praia daqui de Cabo Frio. Agora são 6 horas da tarde e mesmo assim a praia ainda está muito cheia. Mas à noite, o que tem para fazer aqui na Praia do Forte é você dar uma caminhada pela orla, andar de bike. Fora que aqui em volta tem diversos restaurantes, como tem Mr. Pizza, tem Bob's por aqui, e a galera ainda assim ainda fica curtindo um pouco da areia. Olha só, tem uma galera que vai fazer um luau aqui, tem, nossa gente, tem tanta gente aqui, ó, jogando futebol. Então com certeza dá pra você ficar aqui curtindo a noite toda, mas se você é do tipo que curte bares, balada, aí agora eu vou te apresentar um outro lugar que tem bastante coisas assim e bem legais. Aqui, pelo que eu conheço, tem 3 pontos assim que você vai encontrar bastante coisa para você ir. Um é aqui na Orla do Canal, onde a gente pegou o barco mais cedo. Aí tem vários restaurantes e bares. Daqui alguns funcionam a partir de quinta-feira. O outro eu não tenho como mostrar para vocês, mas fica tudo na rua Porto Alegre, que é uma rua com um bar atrás do outro, com bastante coisa. E o outro é lá no bairro da Passagem, que a gente foi mais cedo. Eu ia tentar ir lá à noite para poder mostrar para vocês, mas não consegui, porque tem muita coisa para gravar ainda, então não consegui tempo de ir lá. Mas aí hoje a gente vai num bar chamado Buda Restaurante. Tem o Buda Lounge também, que é tipo uma baladinha, mas esse abre a partir de quinta-feira. Quinta-feira à noite eu não tô aqui, mas a gente vai conhecer o restaurante do Buda, porque dizem que é muito maneiro. O Buda Restaurante, a especialidade dele são chapas. E aí o que a gente pediu foi uma chapa de carne, que vem com batata frita. Foi até uma sugestão aqui da gerente, porque serve 2 pessoas, tá aqui. E para acompanhar eu pedi um drink, o Aperol Spritz, que custou R$30 o drink. A chapa, que serve 2 pessoas de carne, 65. Meu pai tá tomando cerveja, uma garrafa que é R$12, né, pai? Não, a garrafa é R$14 e o chopp é R$12, de 300 ml. E é isso, galera. Então, gente, hoje nosso dia vai começar com um passeio de barco. Hoje vai ser praticamente praia. E aí aqui na Orla do Canal tem uma agência de turismo chamada Naval Tour, que foi onde a gente comprou o nosso ingresso para barco. Tem outras agências que fazem outros passeios também, mas a gente escolheu essa agência porque elas que tem o catamarã, que são essas embarcações maiores. Essa preta aqui e a azul, que é o que a gente vai hoje. Eu vou mostrar com detalhe lá dentro para vocês. Mas o passeio custou R$90. E o bom dessa embarcação ser maior é que para quem tem enjoo, então, ela é mais estável, então balança bem menos, é mais rápida também. E aí vão ser 2 paradas para mergulho, fora os outros lugares que a gente vai conhecer de barco. Tem a parte daqui de baixo, que é onde fica as sombras. Aqui atrás tem um bar que
Tem um espetinho, a comida mais cara que tem ali é R$89, que é batata com carne e camarão. Deve servir mais de 2 pessoas, né? Por esse valor, mas o mais barato ali são um espetinho. Depois eu vou no bar e vou mostrar com detalhe pra vocês. Mas aí você sobe essa escada aqui, que tem aqui na frente, e aí você tem o segundo andar com todo esse lobby aqui. Pra mim, a melhor posição é você vir aqui em cima, porque você consegue ver melhor paisagem, curtir um pouco mais, apesar do sol. Pessoal, nossa primeira parada está sendo aqui na Ilha do Papagaio. E aí já está liberado aqui para mergulho. O pessoal já está mergulhando ali. Eu vou mergulhar agora. Se você quiser, você pode alugar snorkel, que tá R$35. Pessoal, é isso. Essa é a primeira parada que a gente está na Ilha do Papagaio. Dá para dar um mergulho aqui de 40 minutos. Não tem bastante coral aqui, onde a gente está mergulhando, não tem muito peixe. Mas se você for lá para a pedra, coisa que eu tenho medo de ir, dá para você ver algumas coisas. A gente chegou na nossa última parada, que é a Ilha do Japonês. Essa ilha que está aqui atrás. E olha só a cor dessa água, a paisagem. Pra galera que gosta de beber, aqui no navio, como eu falei pra vocês lá no início, tem um bar que serve várias coisas. Tem petisco, tem drink. Eu acabei de pedir o meu, que é essa caipirinha aqui. Não podia passar aqui pelo dia inteiro no sol sem a caipirinha. Só que como eu sou fraco pra bebida, eu acho que eu nem vou mergulhar agora, que eu acho que eu tô um pouquinho com medo. Eu acho que eu não vou mergulhar. Mas tô aqui esperando também o espetinho. E cara, vale a pena o passeio, eu curti bastante. É R$90 o passeio. Então a caipirinha foi 35. Dá pra ficar aqui muito de boa. Aqui, como eu já falei pra vocês, é a Ilha do Japonês. Se vocês quiserem ir pra ali, ficar um dia todo, vocês podem atravessar quando a maré tá baixa, a pé pelo outro lado, ou pega um barco que custa R$25 e de volta dali até ali só. Pessoal, passeio muito maneiro, o passeio sai 11 horas, como eu falei pra vocês, a gente chega agora às 2 horas, mas a sensação que eu tenho é que eu fiquei o dia inteiro nesse barco aqui, passeando, me divertindo, curtindo as praias. Cara, é muito bom. Chegamos aqui numa das praias mais famosas de Cabo Frio, que é a Praia do Peró e a Praia da Concha. Se você não curte praia muito tumultuada, muito cheia, essas duas aqui são as melhores, porque como é um pouco distante do centro, as pessoas costumam ficar mais na Praia do Forte e não vir muito pra cá. Então aqui é bem tranquilo, toda a orla dela, toda vez que eu venho aqui, pelo menos ela tá sempre com pouca gente em comparação à Praia do Forte. E é uma praia super tranquila, que dá pra você vir com criança, às vezes dá uma puxada na água, mas mesmo assim eu ainda acho mais tranquilo do que a Praia do Forte. Outra coisa legal é que aqui tem vários quiosques na areia, e aí você não precisa pagar para poder usar a cadeira e o guarda-sol. Em compensação, você tem que consumir na barraca. E aí você se pergunta por que Praia do Peró? Peró significa, em Tupi-Guarani, os desalmados. E os índios chamavam os portugueses que invadiram aqui a área como os desalmados, e por isso Iperó, Praia do Peró. Entendeu? Entre a Praia do Peró e a Praia da Concha tem um morro que você subindo dá uns 6 minutos e meio mais ou menos, e a trilha é muito simples. E aí você chega aqui no primeiro estágio, que é o mirante da Praia da Concha. E aí quando você chega daqui de cima, você consegue realmente entender por que se chama Praia da Concha. Olha só. Ele é uma bacia fechada, tá vendo? Tem um formato de concha mesmo, o mar aberto entra aqui. E aí e detalhe, essa praia aqui da Concha, vale a pena você vir pra cá. Além de bonita, você também fica com uma praia vazia e não tem muita gente, tá vendo? Não tem muita onda, dá pra criança vir pra cá, fica muito de boa. E aqui vai uma dica, atrás do mirante da Praia da Concha
tem umas pedras. Nessas pedras ficam umas piscinas assim de água natural por causa do mar. Mas como a pedra esquenta essas piscinas, fica uma aguinha mais quente. Então aqui é considerado umas piscinas térmicas daqui do Peró. E é muito legal, ó. Tanto tem aquela ali, quanto tem mais pra lá também. Só que pra lá eu tô achando meio perigoso pra ir porque tá escorregando muito. Mas tem essa aqui, que é a de mais fácil acesso, e tem umas outras pra lá também. Galera, a água tá muito quente, mas escorrega demais aqui. Nossa, tá muito quente a água. Gente, não muito longe assim, em questão de tempo, até porque você pode vir parando para poder ver a piscina térmica. E aí você chega no Morro do Mirante. E daqui dá para você ver toda a extensão da Praia do Peró. Aqui é legal para criança se você ficar nesse pedaço aqui, que a onda não sobe muito. E na Praia da Concha. Come take my hand and see the world around you. The time is right, just let the light surround you. And step by step you feel it coming alive. The feeling deep down inside and you've got nothing to hide. To reach the top you've gotta keep on moving. Don't let it stop, just gotta keep on moving. I know you're doing your best. Se você curte esporte de aventura, um dos eventos bem maneiros que você pode fazer aqui em Cabo Frio é fazer a prática de sandboard. Eu conheci o Rafael, que faz essa prática aqui em Cabo Frio. E aí ele dá 3 horas de aula e com a oportunidade de você descer e praticar o esporte também. Depois das aulas que a gente faz ali, a gente desce por uma duna um pouco menor. E depois que você está um pouco mais treinado, a gente vem para essa duna aqui, que é mais alta. E ser mais alta significa que vai ser mais velocidade e mais medo. É isso, galera, espero que vocês tenham curtido muito conhecer essa cidade comigo. Se ficou faltando alguma coisa aí, deixa aí nos comentários, me diz o que vocês acharam. E lembre-se sempre, seja você mesmo, então será livre. Tchau!